Olá, pessoal, muito bom dia. Oi, Lorena, bom dia. Obrigada pela Bom dia, tudo bem, participação e por Amanda? aceitar o nosso convite. Tudo bem? E você? Tudo ótimo, animada para esse webinar de hoje. A gente vai trazer muito Boa. conteúdo aqui. Com certeza. Vamos lá, pessoal. Muito obrigada por quem está participando aqui conosco, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, sou coordenadora comercial aqui na Outmarketing há quase 4 anos, trabalhando aí diretamente com empresas de tecnologia e B2B, e há mais de 10 anos nesse universo de marketing e vendas. A Lorena que está aqui com a gente, né? Gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceitado estar aqui com a gente. Lorena, ela tem 10 anos aí de experiência com agências de marketing e é a nossa farmer que nos atende aqui na RD Station, né? No mês passado, inclusive, nós estivemos juntas em Belo Horizonte no Digital Leaders, que foi a nossa segunda edição, um evento em parceria da Outmarketing com a RD, e foi ótimo, né, estarmos lá e é um prazer ter você aqui com a gente novamente, Lorena. Ai, Amanda, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer imenso poder falar com agências tão qualificadas, tão capacitadas quanto a Ultimart. E o evento do Digital Leaders do mês passado foi fantástico, né? Em BH, uma terra maravilhosa. E ainda mais com o público super engajado, o pessoal gostou muito do evento. Mas, pessoal, me apresentando um pouquinho ali, além do que a Amanda trouxe, como ela falou, são 10 anos trabalhando em agências de marketing, trabalhando com o cliente final, entendendo as dores dos clientes finais, podendo transformar essas dores de clientes em soluções efetivas, em resultado, em poder trabalhar estratégias conectadas à dor de um certo ponto para trazer um resultado eficaz ali com essas empresas. E hoje a nossa intenção é, de fato, trazer para vocês um pouco de conhecimento, tanto como o Kahoot Marketing traz esse resultado conectando CRM de vendas, como trabalhar com CRM de vendas, como aplicar, será que é o momento certo hoje de você ter um CRM de vendas? Então, hoje a gente vai trazer bem detalhadinho tudo isso e se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade, o chat está aberto, a gente vai acompanhando aqui e é mais para ser um bate-papo, para trazer muito conteúdo para vocês poderem aplicar logo em seguida aí nas empresas. Isso, dando um Amanda, spoiler. Só dar um spoiler aqui para o pessoal, gente, que tá. Fiquem até o final aqui conosco, tá? Porque nós preparamos uma condição especial para você que está participando aqui com a gente. E no final do webinar a gente vai soltar aí para vocês essa condição, para você que deseja destravar realmente aí o seu crescimento. maravilha, maravilha. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder iniciar explicando um pouquinho sobre o ecossistema da RD Station. Então, hoje a Outmarketing ela faz parte de um programa de parcerias da RD Station, mas eu quero trazer antes de trazer todo esse contexto de como funciona essa parceria, do porquê é benéfica para os clientes da Outmarketing, eu vou compartilhar um pouco sobre quem é a RD Station. Consigo compartilhar? Ih, eu não estou conseguindo compartilhar, pessoal. Cadê os meus bastidores? Liberem o meu acesso. Aí, foi, consegui compartilhar. Obrigada. Pessoal, então aqui eu tô no site da RD Station. Entrem, acessem o site da RD Station, porque além da gente gerar muita informação para as agências, nós geramos conteúdo para os clientes finais. Então, explicando sobre a RD Station, basicamente nós construímos negócios e carreiras inspiradores que a gente deixa essa marca por todo mundo. Trazendo um pouquinho dessa história da RD Station, nós atualmente somos mais de 50 mil clientes na base, utilizando as nossas soluções. A nossa história começou lá em 2011, com o Eric Santos, que é o nosso fundador, André Siqueira, o Bruno, o Guilherme Lopes e o Pedro. Então, nesse ano de 2011, fechamos ali o ano com 7 clientes. Em 2011, a gente já lançou o nosso principal produto, que é o RD Station Marketing, hoje, que é a nossa estrutura principal de ferramenta e a nossa primeira ferramenta, o RD Station Marketing, que hoje já não se encontra nem um pouco parecido com o lançamento lá de 2012. Em 2012, a gente teve o lançamento do RD Summit. Quem não conhece o RD Summit precisa conhecer o RD Summit. É o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Muitos palestrantes que trazem conhecimento denso, conhecimento para aplicar no mercado, novidades de mercado. E hoje o RD Summit é de fato conhecido como o maior evento de marketing da América Latina. Em 2014, a gente teve o crescimento
E o lançamento do nosso programa de parcerias, que é o programa hoje que a Ultimarketing faz parte. Então, hoje a Ultimarketing ela é parceira RD Station, justamente dentro desse programa de parcerias. Daí nós temos alguns prêmios, então, vencedor do Prêmio Empreendedor de Sucesso. Fomos nomeado Empreendedor Endeavor, melhor empresa para trabalhar em Santa Catarina pelo quarto ano consecutivo. Então, hoje, a matriz da RD Station ela fica aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. Início da expansão internacional, lançamento do SRM, nomeação. Daí a gente tem alguns rebrands e ela foi a aquisição da RD Station pela TOTUS. Então, hoje nós somos RD Station by TOTUS. Então, a TOTUS ela realizou a compra tanto da RD Station, Exact Sales e também, recentemente, da Lynx, que é um meio de pagamento que estava com a Stone e veio para agora para o guarda-chuva da TOTS. E as últimas compras que aconteceram em 2022 e 2023 foi a aquisição da Talos, que é a nossa ferramenta agora, que é mais conhecida como RD Conversas. E nós aqui em 2024 atingimos o marco de 50 mil clientes, que hoje a gente já ultrapassou esse marco. Falando sobre os nossos produtos, bem rapidinho aqui para vocês entenderem hoje nossa cartela de produtos. Com o RD Station Marketing, nós trabalhamos toda a parte de marketing digital, e-mail, automação, landing page, CRM de vendas, que é o que a gente vai dar um foco hoje. Ele vai desenvolver o funil de vendas, as automações, os relatórios, gestão de equipe, atendimento chatbot. Então é aquele chatbot que a gente pode fazer o atendimento via WhatsApp, via Facebook, é um centralizador de canal de atendimento. E o e-commerce é o nosso RD Station E-commerce, que vai ser voltado 100% ali para lojas virtuais, para abandono de carrinho, pop-up, e-mail marketing. É basicamente o nosso RD Station Marketing voltado 100% para lojas virtuais. Pessoal, eu trouxe um breve contexto aqui sobre a RD Station, então, para vocês entenderem como é o nosso ecossistema, como a gente se encontra hoje no mercado, o nosso posicionamento. É muito difícil pessoas que não conhecem a RD Station hoje, a gente já conseguiu trazer um posicionamento muito forte no mercado, tanto em ferramentas, mas também na parte educacional, porque além da RD Station, nós temos o RD University, que é uma universidade que a RD Station desenvolveu para qualificar ali tanto os clientes quanto capacitar as agências para entregar sempre o melhor resultado para vocês. Bora para panoramas de venda, Amanda? Bora. Só um adendo também, você falou um pouquinho aí sobre o programa de parcerias que iniciou em 2014, né? E vale lembrar que a Outmarketing é parceira aí da RD desde 2014, então a gente está junto aí desde o início, né, desse canal de parceria, somando aí mais de 10 anos de parceria. E agora vamos para dados, né, que é importante a gente analisar como que o mercado ele tem se comportado. Pode compartilhar aí, não sei se você Perfeito. vai compartilhar a sua tela, Lore. Vou compartilhar sim. Pessoal, vou colocar esse link aqui no nosso chat e então fiquem super à vontade para entrarem dentro do panorama de marketing e vendas. Acessem, cadastrem-se e acessem o panorama de vendas, porque basicamente esse panorama é o dado e as informações que todo o mercado de marketing e vendas aguarda todos os anos para tomar decisões baseado no panorama. O panorama é um estudo que nós realizamos muito denso e muito detalhado com a intenção de trazer informações para o mercado de como que está o marketing, quais são as tendências, como foi o resultado de 2024, comparando 2023 com 2024, a gente teve uma crescente no atingimento de meta, a gente teve uma queda, então a gente basicamente traz esses dados para o mercado, expõe isso para a gente poder ter, claro, cada vez mais performance e resultado para os clientes. Então, falando sobre o panorama de vendas, eu separei alguns dados aqui para a gente poder explorar juntos. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui: resultados de venda comparando 2022, 2023 e 2024. Então, em 2022, nós tivemos 71% do atingimento de metas, em 2023, 74% e em 2024, 72%. Essa queda de 2%, o panorama de vendas ele explora no sentido de o que fez cair o resultado? Falta um acompanhamento? Falta engajamento do time comercial em acompanhar o CRM, falta ferramenta, falta estrutura de playbook, falta SLA, o que falta para poder ter esse atingimento de meta cada vez mais eficaz. Eu vou soltar esse videozinho aqui para vocês. Deixa eu ver só se eu estou compartilhando o som. Me avisa se vocês estiverem escutando o som, por gentileza. Tem som?
Não, na verdade, para mim aqui não tá passando o vídeo. Tava travado. Deixa eu voltar aqui. Pessoal dos bastidores, eu não consigo compartilhar o som. Vocês conseguem me ajudar? Deixa eu como descompartilhar. Me avisa se tiver o som agora, tá? Foi. Não, sem o som. Tá, vamos sem som então, pessoal. Vamos. Que ele é legendado, então a gente consegue acompanhar a fala do Theo. Quem sabe faz ao vivo, meu povo. Esse link, esse vídeo, inclusive, tá no link que você já compartilhou aqui no chat, né? No nosso bate-papo. Exato, aham. É, tá sem áudio, Lorena, acho melhor então o pessoal Não acessar aí tá depois pelo rolando, link né? e a gente dá sequência aqui, que aí eles acessam o Beleza, link e beleza. depois conseguem assistir. Deixa eu só voltar aqui para a gente analisar o panorama de marketing juntos ainda. Então, basicamente, pessoal, o Theo ele vai mencionar que a falta de acompanhamento do CRM vai ter um impacto direto nesse resultado que a gente conseguiu fazer a análise aqui. Então, essa queda é a falta de acompanhamento, é a análise em planilhas, é o processo que não está muito bem encaixado de acordo com com a exigência do consumidor. Então, aqui ele traz o resultado, o atingimento de metas de vendas por região brasileira, então Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Uma coisa que chama muita atenção é a crescente que o Sul teve, de 28% para 31% do atingimento de meta, comparando 2023 com 2024. Então, eles ficaram acima da média em relação a todo o resto do Brasil. Isso está totalmente conectado com o processo desenhado, com a aceitação do CRM e a aquisição de ferramentas cada vez mais eficazes para os processos comerciais. Então, falando sobre segmento. Então, segmentos de negócio que se destacaram no atingimento de metas: financeiro, jurídico e serviços, consultoria e treinamento e software cloud. Foram os três segmentos que mais se destacaram em atingimento de metas comparado ali 2023 com 2024. Falando agora um pouquinho. Cadê? A maior dor da área de vendas atualmente. Então, muitas dores tem hoje dentro de um processo comercial. Ou é a falta de aceitação, ou é a falta de cultura, ou o time que não está bem adequado ao processo que está desenvolvido pela empresa. Clareza sobre os motivos de atendimento ou motivos de loss, tempo que tá, às vezes o lead não está tão aquecido, não está no momento correto de fazer aquela abordagem comercial. Então, qual que é a maior dor da vendas do panorama de marketing? Aumento da taxa de conversão. E esse aumento de taxa de conversão está atrelado a vários outros pontos. Então, tempo de primeiro contato com aquele lead quando tem uma conversão de marketing, abordagem, aquela quebra onde o marketing tem uma comunicação e vendas tem uma outra comunicação, acompanhamento. Nós aqui na RD Station chamamos muito de app rigor, então o acompanhamento dessas oportunidades dentro do CRM. Qual que é a segunda dor aqui? Melhorar o tempo de primeiro contato, perder menos oportunidades em vendas, automatizar as tarefas e escalar a operação, ter clareza sobre os motivos de perda para um processo e para como resgatá-las. Esse ponto é totalmente conectado com marketing e vendas, porque baseado no CRM muito bem estruturado dentro de uma empresa, o lead, quando ele não se torna uma oportunidade de venda para ela, ele não é perdido na sua totalidade. Ele retorna para o time de marketing, o time de marketing continua trabalhando ele, tratando até ele se tornar de fato uma oportunidade para conversão em vendas. Então, o marketing consegue fazer ações até mesmo quando o lead ele não está sendo qualificado naquele momento para compra. Porque muitas vezes o cliente tem o perfil, mas não tem o tempo de compra, não está naquele momento ideal de realizar a compra. Vamos para os próximos pontos aqui. Quais oportunidades de melhoria você enxerga no teu time de vendas? Mais treinamentos e atualizações.
E aqui, muitas vezes, está conectado com a cultura da empresa. 100% conectado, que não tem uma gamificação na empresa para poder incentivar os funcionários a treinamentos, atualizações de mercado, exigência que o próprio público daquela empresa exige ali de desenvolvimento, de atualização, de posicionamento, de estrutura. Então, isso, ó, se a gente for aprofundar cada vez mais, a gente vai entrar em muitos detalhes que acabam batendo no mesmo ponto. A cultura da empresa precisa estar muito bem alinhada, muito bem estruturada para poder ter um resultado de treinamento eficaz, um engajamento do time eficaz que vai lá impactar no time de vendas diretamente. Amanda, falando de panoramas de vendas, queria dar uma pinceladinha, eu acho que de pontos principais, é isso que eu tinha separado aqui, mas a gente pode ir muito mais a fundo. Se vocês entrarem no link que eu encaminhei aqui no chat, vocês podem ver que a gente tem no time de vendas, que eu mostrei aqui para vocês, do cenário de 2024, expectativas para 2025, então esses dados. Maturidade do time, tendências de vendas, mas nós também temos aqui a parte de marketing, cenário 2024, traz algumas informações de 2024, maturidade de times, canais, tendências de marketing. Nós também trazemos aqui algumas informações sobre a inteligência artificial, o cenário de 2024 comparado com 2023. Agências de consultoria, então muitas agências aguardam esse panorama de marketing para tomar decisões nas suas agências baseadas nesses dados. E aqui também por segmentos. Então a gente tem aqui informações por portfólio, cliente, marketing nas agências, vendas nas agências e consultorias. Bom, o que me chamou muito a atenção aqui desse panorama, né, de marketing e vendas, a principal informação, é claro, foi a grande porcentagem ali falando sobre a conversão, né, o problema que as empresas estão enfrentando com a conversão, tanto da geração dos leads, quanto, de fato, das oportunidades, né. E eu separei aqui alguns tópicos para a gente abordar sobre esse principal tema. Se alguém tiver também passando aí por essa dificuldade, compartilha aqui com a gente no bate-papo, pessoal. Mas o principal, eu vejo dois principais pontos, né, que está afetando diretamente essa questão da conversão. Primeiro é a mudança no comportamento do comprador. A gente sabe, né, que hoje em dia as informações elas estão na palma da mão, né, e a pessoa ali que está procurando por determinado serviço ou produto, ela tem as informações muito fáceis. E a pessoa, né, o comprador, ele está muito curioso. Então, ele vai pesquisar, ele vai ler muito antes sobre determinado produto ou serviço ali na internet, agora com a inteligência artificial. Então, tem até um dado, né, que eu pesquisei aqui, que diz que 70% dessa jornada ela é feita de forma autônoma, antes mesmo do primeiro contato desse comprador com a sua empresa. Ou seja, entra muito a questão da gente trabalhar muito bem o posicionamento e a presença digital da empresa, né? Que é muito importante a gente estar ali presente, trazendo muito conteúdo relevante, porque quem não é visto não é lembrado, e o comportamento, né, do comprador, ele mudou muito aí nos últimos anos com o digital. E o outro ponto também que eu gostaria de trazer aqui para vocês, pessoal, e compartilhar, que eu vejo que falta muito nas empresas ainda, é muito comum e não deveria, é a falta de integração entre marketing e vendas, que aí a gente começa principalmente a aprofundar mais sobre as estratégias de CRM, porque não tem como a gente ter uma boa estratégia de CRM se marketing e vendas não estiverem bem integrados, se não estiverem olhando para o mesmo propósito, né? É o que eu costumo dizer. Marketing e vendas não são a mesma coisa, mas servem sim ao mesmo propósito, que é o quê? Que é o sucesso da empresa, né? Então, quando a gente começa a aprofundar mais para CRM, a gente fala muito sobre a jornada, né, Lore? Que foi um ponto que você citou. Entender a jornada do seu potencial cliente é muito importante, porque não significa que a gente teve uma conversão de um lead naquele momento, que ele está no momento de compra, que ele vai comprar com você. Mas se ele não comprou com você naquele momento, você vai fazer o quê? Você vai excluir? Você vai queimar o investimento que você fez, aquele posicionamento que você fez na internet, o anúncio que você fez para conquistar aquele lead, você vai simplesmente deletar ele, esquecer ele? Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que entender que naquele momento ele não está numa jornada de compra, numa decisão de compra. Mas daqui um tempo, 3 meses, 6 meses, talvez ele esteja no momento de compra. O que a gente tem que fazer para sempre estar ali conectado com aquele potencial comprador?
aí a gente começa a entrar nas estratégias de CRM, que é relacionar, né, enviar algum conteúdo bacana durante essa jornada para aquele potencial lead, convidar para alguma ação que a empresa esteja fazendo, porque se ele é um perfil de comprador potencial para você, é importante a gente continuar, né, mantendo ali o contato, porque em algum momento a venda ela vai vir. Mas se você não relacionar com aquele lead, ele vai esquecer de você. Não adianta. E outra empresa que está fazendo essas estratégias de relacionamento, de nutrição, ela vai lá e ela vai ganhar aquela venda. Né? E são dois principais pontos, né, Amanda? Nem sempre é questão de perfil. Nem só é perfil. A gente precisa estudar o engajamento, entender como é que está o engajamento daquele cliente, daquele lead com a empresa. Então, são duas principais métricas que precisam ser analisadas antes da gente fazer o primeiro contato ali com o time comercial. Então, esse ponto de entender qual que é o momento e não necessariamente perder aquela oportunidade para sempre, nunca mais fazer nenhum tipo de relacionamento, porque nós precisamos pensar que a gente fez investimento para poder adquirir aquela oportunidade. Seja no tráfego pago, seja no SEO do site estruturado no conteúdo de blog, seja uma automação de marketing, independente da ação de marketing que você realize hoje, quando vem o lead do marketing para fazer um contato de vendas, você teve investimento ali, seja de funcionário, seja de tráfego pago. E esse investimento ele não pode ser perdido, ele precisa dar retorno. Todo investimento precisa fazer retorno no marketing. Então, seja daqui 5 anos que vai dar esse retorno, mas é melhor que dê retorno daqui 5 anos com aquele lead convertendo, sendo seu cliente. E muitas vezes uma jornada de uma oportunidade que foi perdida e volta para o pipe de vendas e faz essa venda após ela ser perdida no primeiro momento, é uma possibilidade do cliente fiel, de fidelizar, porque ele respeitou a jornada de compra desse cliente. Então ele está no momento correto, tem o perfil correto, então ele vai se tornar um cliente muito mais fiel do que um cliente que acaba comprando ali, atropelando a sua jornada de compra. Exato. E quando a gente olha para as estratégias, né, que a gente tem falado aqui de CRM, que nada mais é que o relacionamento com a sua base, seja de prospects, de leads ou até mesmo de clientes, para a gente gerar uma recompra na base atual de clientes, a gente vai abordar aqui principalmente como que as estratégias então de CRM podem ajudar num crescimento previsível. Porque o que eu vejo conversando com muitas empresas é que quando a gente fala de CRM, a pessoa ela linka diretamente CRM para uma ferramenta de gestão ali do comercial, só para alimentar com dados do cliente, da oportunidade que está trabalhando e acabou. E não, o CRM ele vai muito além do que uma gestão apenas de dados, né? No CRM a gente consegue sim centralizar todos os dados, o histórico daquela oportunidade que cada vendedor está trabalhando, o comportamento daqueles leads que a gente está gerando a conversão, mas não só isso, né? A gente consegue segmentar bases de contatos que a gente tem ali nesse CRM para que a gente possa fazer campanhas direcionadas de acordo com o perfil de cada potencial cliente que está ali dentro, né? A gente consegue também visualizar um pipeline real, né? Falando aqui do lado de vendas, que é onde eu atuo, ter o CRM aliado aqui na nossa área de vendas é muito importante porque a gente consegue entender como está o nosso pipeline, o que a gente tem aí de previsibilidade de fechamento, a gente não fica só nos achismos, né? Eu acho que a conta vai fechar e chega ali no final do mês, não fechou, a gente começa a ficar desesperado com metas e acho que a ideia não é essa. Eu vejo que o CRM ele é realmente um aliado, principalmente falando aqui da área de vendas, nessa questão de visualizar esse pipeline real, né? Além disso, tem a questão da gestão das tarefas também. Então, quando eu converso, vou falar agora que eu não sei se é o caso de alguns que estão aqui, mas se você trabalha só com planilha do Excel, gente, chega, isso aí vai fazer você perder dinheiro, vai deixar dinheiro ali parado na mesa. Porque se a gente começa a ter só no Excel ali todas as oportunidades que o vendedor tem que trabalhar, se ele tem que fazer um follow-up para um momento de negociação, para levar aquele lead para um momento de realmente de negociação para compra, um dia que você esqueceu de chamar ele, pode ser o dia decisivo que ele vai contratar com um concorrente que foi lá e fez um follow-up bem feito. Então, o CRM também atua muito como um aliado nessa questão da gestão de tarefas do vendedor, porque ele vai criar aquela tarefa e vai fazer com que o vendedor ele se lembre do que ele tem que fazer com aquele lead. Ó, eu tenho uma tarefa aqui, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que ligar, eu tenho que mandar um e-mail. Você vai ali, analisa todo o histórico, né? Vê como que está ali aquela conta, se está mais quente, se está mais morna, e você consegue ter uma tomada de decisão muito mais
certeira, né, com aquela oportunidade. E um outro ponto também que eu acho muito bacana da gente falar e explorar é as oportunidades de cross e upsell, né? Porque muita gente fala sobre vender para novas oportunidades, né? O marketing está ali trabalhando para trazer novos leads, para trazer novas oportunidades, trazer novas vendas, mas mais uma vez, se a gente não tem boas estratégias de CRM dentro da empresa, a gente acaba deixando dinheiro parado na mesa com a base dos nossos clientes e muitas vezes também eu já vi acontecer de empresas perderem o cliente porque o cliente que estava ali já dentro da empresa contratou um serviço com um concorrente, sendo que aquele serviço a empresa ela prestava, né? Então é importante também a gente ter essa visão para cross-selling, né, upselling, na base dos clientes e o CRM ele consegue apoiar com isso. Sim, muitas vezes a gente pensa em parte de CRM, a gente foca no CRM apenas na parte de vendas. Ah, CRM para vendas, é para o time comercial. Nem sempre. Muitas vezes, muitas empresas desenvolvem o CRM, fazem um trabalho dentro do CRM de acompanhamento desses clientes. Qualquer jornada que o cliente, quando fecha com você, é que ele percorre. Então, ter essa jornada muito bem estruturada para poder acompanhar esse cliente e entrar no momento correto de trabalhar um upsell. Por exemplo, pessoal, eu trabalho aqui com as agências parceiras no sentido de desenvolvimento delas. E muitas vezes as agências não fazem o acompanhamento mensal, trimestral, e isso a gente acaba perdendo o time correto de apresentar novas soluções do mercado ali. E isso acontece em todos os mercados, não é só em agências que prestam serviço. Às vezes, no acompanhamento do serviço que você presta, você pode trabalhar com outros upsells ali e você perdendo o timing ideal de falar com aquele cliente, aí você já perdeu o momento de você poder fazer um aumento de receita ali, aumentar o seu ticket médio. Sim, inclusive, uma pesquisa que eu fiz aqui mostrou que as empresas que utilizam o CRM de forma estratégica e não só como uma ferramenta ali de gestão de contatos, ela consegue aumentar a produtividade de vendas em até 29% e a receita da empresa em até 41%. Por quê? As estratégias CRM, ela visa realmente essa questão do resultado em receita, seja com novas oportunidades que o marketing está gerando aqui para vendas, seja também com oportunidades que já estão na nossa base, que são os clientes, né? E é muito mais fácil. O cliente ele já comprou uma vez com você, é muito mais fácil vender para quem já é o nosso cliente do que para um novo cliente. Falando em ciclo de venda, né? Acaba facilitando aí a nossa vida, né? E aprofundando um pouquinho mais sobre essa questão do CRM, né? Não sei aqui se todos que estão participando já possuem uma estratégia de CRM, já utilizam o CRM aí na empresa. A gente vai abordar um pouco agora sobre como saber, né, se a organização, se as pessoas estão prontas para utilizar o CRM de forma correta. Um ponto que a Lorena falou aqui, que é primordial, eu diria, é a questão da cultura. Né? O CRM ele precisa ser cultura dentro da empresa. Não adianta a gente implementar o melhor CRM na empresa, fazer tudo bonitinho, ter ali a tecnologia se a gente não utilizar. Se as pessoas que precisam utilizar, não utilizar da forma correta. Se a gente tem a tecnologia, mas a gente não faz o bom uso dela, de nada vai adiantar. Então, eu vejo que os times, né, as pessoas dentro da empresa, elas precisam entender que o CRM ele é um aliado, né? Então, eu aqui como gestora, né, comercial, eu sempre gosto de trabalhar no time o quê? Quais são os benefícios que o CRM ele pode trazer para nós? Né? O CRM ele tem que ser o nosso melhor amigo aqui no nosso dia a dia, seja em vendas, seja no marketing também, porque o CRM ele consegue acelerar o resultado que a gente manualmente muitas vezes não iria conseguir. E assim, Amanda, muitas vezes as empresas fazem contratações separadas. Então não envolvem o time comercial na hora que está adquirindo uma ferramenta. E às vezes colocam uma ferramenta que a diretoria, a empresa, o CEO comprou e colocou no time, com o time de vendas, mas nem sempre esse CEO, esse diretor, sabe de fato qual é a jornada que o cliente dele está percorrendo. Então, conectar o time de vendas com a aquisição desse CRM, trazer o time de vendas para entender se faz sentido, com certeza eles vão sentir acolhidos e abraçados no sentido de a
A diretoria está olhando também para o time de vendas, se o time de vendas está abraçando a tecnologia que ele está colocando. Porque não adianta nada você ter uma baita de uma ferramenta que não é preenchida, que não é atualizada, que o lead cai ali, o vendedor faz tudo no WhatsApp pessoal dele ali, a venda, e não tem nenhum acompanhamento de próximas etapas, acompanhamento da conversão da oportunidade. O lead perdido no pipeline por meses sem retorno. Então, esse tipo de trabalho tem que ser muito. A ferramenta ela é só uma estrutura. Quem vai desenvolver de fato o CRM para ser eficaz é o time de vendas. E ele precisa ser preenchido todos os dias, ele precisa ser acompanhado todos os dias. Só que para isso acontecer, envolve fatores de cultura e também envolve a usabilidade da ferramenta. O quão fácil é utilizar aquela ferramenta, o quão intuitiva é aqueles cliques. Porque eu já me deparei nesses 10 anos de agência CRMs extremamente complexos, que faziam zero sentido para a operação que eu estava trabalhando. E o CRM ele era tão difícil que eu descontinuava o uso dele. Eu preferia tratar tudo no meu WhatsApp, tudo em qualquer outro documento do que está dentro do CRM. Pela complexidade, pela dificuldade que eu tinha em trabalhar com CRM. O CRM precisa ser intuitivo, ele precisa ser fácil o acesso, ele precisa ser um trabalho fluido. Para quanto mais fluido, mais acompanhamento o vendedor consegue tirar ali dessas oportunidades. E tem uma pergunta aqui, Amanda, no Q&A. Quais ações você sugere para que o marketing possa trabalhar com essas oportunidades do CRM? Eu vou até compartilhar minha tela para responder essa pergunta do João. João, espero que tu esteja aí ainda para a gente responder essa pergunta. Manda um oi no chat aqui, se você estiver online ainda. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vou compartilhar o CRM da RD para vocês acompanharem a resposta. Ah, show! O João tá aqui ainda com a gente. Maravilha. Acompanhe a linha de raciocínio, João e demais pessoas participantes. Estamos aqui no CRM da RD. Então, vamos pensar lá que a gente está com um funil de vendas e qual que é o momento correto e quais estratégias de marketing a gente consegue fazer com o lead perdido. Primeiro, quando a gente fala de estratégia de marketing conectada com uma oportunidade, a gente precisa entender o tempo que essa oportunidade ficou no pipeline de vendas daquele vendedor. Quantas etapas ele teve, quantos contatos aquela oportunidade teve. Quando eu tô com uma oportunidade em andamento, deixa eu pegar uma oportunidade aqui, a oportunidade empresa. E eu vou. Tive várias ações com elas. Aqui, ó, o meu vendedor teve vários contatos de WhatsApp com o vendedor ali, com o cliente. Teve tarefas, então encaminhou e-mail, teve contato de WhatsApp, teve as integrações ali entre as duas ferramentas. E então, a gente tem todas as etapas aqui, ó. Primeiro contato, tentaria de vistoria, vistoria agendada, vistoria realizada, resultado da vistoria encaminhado. Quando eu vou dar perdido nessa oportunidade, eu tenho inúmeros motivos de perda. E através de cada motivo de perda, a gente precisa ter um fluxo de automação específico para ele. Por quê? Por exemplo, se o cliente fechou com a concorrência, eu não posso mandar uma comunicação que eu estou baixando o preço do meu serviço, sendo que o meu cliente já fechou com a concorrência e talvez ele feche com outro, tenha a possibilidade de fechar comigo daqui só um ano, caso o serviço que ele esteja oferecendo ali seja anual. Então eu preciso trabalhar, por exemplo, se o motivo de perda for concorrência, um acompanhamento de conteúdo quinzenal, mandar ao posicionamento da empresa, trabalhar uma automação específica sobre concorrência de uma forma, né, mais delicada, mas que eu esteja presente naquela comunicação ali todos os meses, para aquela empresa sempre lembrar que eu estou ali. Você não fechou comigo, mas futuramente tem chance de fechar comigo. Não gostou do produto, não respondeu as tratativas de contato. Então, como eu falei, cada motivo de perda ele vai entrar num fluxo de automação específico. Então, vamos colocar aqui que ele fechou com o concorrente. Eu marco como perdido essa oportunidade. Então, ele foi como perdido, e aqui no marketing, esse lead, ele vai retornar para o funil de marketing e já vai entrar dentro do fluxo de automação específico para aquele motivo de perda. Então, veja bem, o investimento que eu fiz de tráfego pago dentro dessa oportunidade, que eu comprei essa oportunidade, seja lá por R$ 25, ela não é perdida. Ela não está num banco de perdidos. Ela retornou para o meu time de marketing com outros leads que a gente realizou essa compra no tráfego pago para continuar essa comunicação para futuramente a gente fazer essa conversão. Quer trazer mais algum ponto aqui, Amanda? Quero trazer um ponto também que, inclusive, é o que a gente faz aqui na Outmarketing, olhando para marketing e vendas,
Antes mesmo da gente dar o ganho ou a perda dessa oportunidade, João, até mesmo para trazer algum insight aí para você que possa fazer sentido. A gente tem ali o pipeline comercial com as oportunidades, né? A partir do momento que você passar a sua oportunidade, onde você já fez um primeiro contato, já elaborou proposta, já apresentou, você entendeu que já está numa fase de negociação, a partir do momento que você move essa oportunidade para o seu pipeline ali em uma etapa de negociação, marketing automaticamente com as ações integradas pode trabalhar a sua autoridade naquele momento, porque se você já apresentou uma proposta, o cliente está ali no seu pipe, está no momento de negociação, é porque a gente tem chances de fechar. Então, o que a gente tem que trabalhar agora como empresa? Autoridade. Então, o que a gente faz aqui? A oportunidade passou para negociação, marketing automaticamente já vai enviar um e-mail para aquela minha oportunidade, se apresentando ali como time de marketing. Então, estamos acompanhando aqui a negociação da empresa XPTO, e olha só que legal esse caso de sucesso que vai muito próximo ao que você busca, né, dentro aí do seu segmento. Manda um caso de sucesso. Por quê? O vendas aqui está trabalhando aquela oportunidade e é uma forma que o marketing vem para reforçar o trabalho que o comercial está fazendo, né? Perfeito. E uma comunicação linear, né, Amanda? Uma comunicação que começa no marketing, vai para o time de vendas, continua a mesma linguagem, e quando retorna para o time de marketing, ainda continua a mesma linguagem. A gente não pode ter essas quebras de blocos e que marketing faz um trabalho, vendas faz outro trabalho. Precisa ser uma comunicação fluida entre todas as áreas para ele entender que é uma única empresa, é uma única comunicação e uma comunicação eficaz que essa empresa faz comigo. Exato. E ainda aproveitando, essa pergunta do João foi muito boa, porque traz bastante insights aqui para nós, para a gente compartilhar com vocês. A gente muito falou sobre cross e upsell. Então, quando a gente tem clientes na nossa base aqui, a gente também pode entender algumas ações pontuais que a empresa esteja fazendo. Por exemplo, hoje, se um cliente ele tem aqui contratado com Outmarketing um serviço de marketing digital focado em performance, mas ainda ele não está fazendo um trabalho de conteúdo com foco em SEO, será que não é o momento da gente ofertar alguma condição especial com foco em trabalhar o posicionamento e conteúdo? Então, marketing, vem aqui, ó. Esse é o número de clientes hoje que a gente tem aqui, onde a gente trabalha só performance, só campanhas de ads. Só que ele ainda não trabalha conteúdo e eu acho que faria todo sentido, né? A gente trabalhar também conteúdo, posicionamento, para a gente acelerar o resultado que a gente já vem trazendo para ele. Então, a gente tem essa base aqui de clientes que a gente pode ofertar. Vamos pensar em uma ação pontual, alguma condição especial para eles? Vamos. Marketing vai lá, segmenta essa base desses clientes, monta toda a comunicação e faz o disparo para a base. Ou seja, a gente ganhou muito mais tempo. Imagina a gente ter que pegar um por um e fazer esse contato. É muito mais assertivo o marketing fazer esse trabalho, a gente ganha agilidade e tempo, porque o cliente que se interessar, ele vai responder e aí vendas entra com todo o processo comercial, tá? Então, quando a gente fala em estratégia de CRM, é o infinito, né? Eu sempre falo, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, a manhã toda, falando sobre como a gente pode extrair resultados em receita mesmo do que você tem aí na sua base de CRM, seja de prospects, seja de clientes, seja de leads. Perfeito, perfeito. Amanda, o que que tu acha da gente dar um overview da ferramenta do CRM da RD para o pessoal que não conhece a ferramenta ter o entendimento de como que ela pode trabalhar no dia a dia para ver se surgem algumas dúvidas aqui Excelente. sobre a ferramenta? Excelente, porque vocês já conseguem ver um pouquinho mais na prática, né? Como que vocês podem utilizar. E, inclusive, pessoal, um ponto importante que a gente ainda não citou é falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, né? A IA, ela veio com tudo, todo mundo sabe, né? Só que ela precisa ser muito bem explorada para que, de fato, ela consiga te apoiar. E o CRM, né? Inclusive aqui eu estou falando do CRM da RD, porque é o que eu utilizo, né? Inclusive aqui, ele já está com a inteligência artificial, né, integrado para que a gente possa explorar melhor a ferramenta e ganhar ainda mais agilidade. Aí, Lore, acho que faz todo sentido você mostrar um pouquinho aí na prática. Amanda, falando sobre inteligência artificial, será que a gente consegue compartilhar aquele vídeo da RD? Acho bacana. Será que a gente consegue mostrar com áudio?
Será Você que... quer tentar compartilhar por aí para ver se sai, se consegue sair o som? Eu posso te mandar o link aqui. Eu mandei pro. Ó, vou colocar aqui no chat do próprio Zoom mesmo, que daí quem quiser deixar salvo já fica salvo. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá saindo com áudio? Ainda tá travada, Total tá compartilhando. Deu a opção de você dar um check no Share Sound? Não. Tava sem som, né? E você andou a imagem e manda pra gente, tá travada a tela. Voltei? Estão me vendo? Voltou, aham, voltou. É, acho que não vai rolar compartilhar, mas você colocou aqui no chat, né? Ah, ó, os nossos Boa. bastidores. Vamos ver se agora vai, pessoal. Tem som. Tá sem som, Tá time. sem som. Não vai rolar. Quando foi compartilhado, foi dado aquele checkzinho no Share Sound ali, né? Porque é ali que ele vai disponibilizar o som. Bem, vamos para a ferramenta, então. A gente não precisa de som para ela. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Aí, ó, o pessoal colocou o link para vocês acessarem. Basicamente, o que a gente quer que vocês acessem ali e vejam no YouTube é a Rê da RD. Então, a Rê, ela é uma inteligência artificial que todas as atualizações do CRM podem ser realizadas via WhatsApp em tempo real. Então, basicamente, eu tenho uma assistente virtual que vou mandar, Rê, tudo bom? Cria uma oportunidade para mim no funil de vendas como nome de Outmarketing. Move essa oportunidade para mim lá para o contato realizado e ela vai criar essa oportunidade, mover essa oportunidade e adicionar todas as informações que você manda na áudio para ela. Então, É uma aquela dificuldade assistente, né? é uma assistente, exatamente. Aquela dificuldade que a gente tem do vendedor não atualizar o pipeline, com a Rê acabou. Acabou, porque basicamente ele só manda o áudio do WhatsApp para poder fazer esse acompanhamento. Pessoal, então a gente está aqui vendo RD Station CRM, que é a nossa ferramenta de acompanhamento de vendas. Nós temos várias funcionalidades aqui, mas eu vou elencar as principais aqui, porque o nosso webinar já está quase acabando. E a gente tem uma baita de uma oportunidade aqui para vocês realizarem a compra da ferramenta junto com a Ultimarketing. Pessoal, a gente tem aqui a primeira funcionalidade que eu quero trazer é a priorização inteligente. Essa priorização inteligente, basicamente, é uma inteligência artificial que vai analisar todas as negociações que estão no pipeline e vai trazer qual é a prioridade que aquele vendedor precisa trabalhar para aquela oportunidade com maiores chances de fechamento dentro daquela semana. Então, ele vai entender tanto as negociações, quanto entender qual é a próxima etapa que precisa ser realizada daquela oportunidade. Essa priorização de negociações, ela é muito conectada com aquelas empresas que recebem igual alto volume de demanda de contato todos os dias. Então, é aquela empresa que recebe 10, 20, 30 oportunidades por dia, que no longo da semana acumula essas oportunidades dentro do pipeline, tem muita atividade para ser realizada. Com essa priorização inteligente, ela consegue elencar a oportunidade com prioridade máxima. E olha, ela trouxe aqui essa oportunidade, que é uma oportunidade, é uma ferramenta teste, então é um nome teste que a gente tem aqui. Prioridade máxima. Essa negociação tem prioridade máxima. A classificação é baixa, mas quase não houve interação. Cria um plano de ação para aumentar o engajamento. E ó, que baita coincidência. Ela está no funil da etapa de ganho. Então, de fato, essa é uma oportunidade ela precisa ser priorizada, porque ela está de acordo com o perfil que a gente busca ali. E isso vai ter várias variáveis que vão trazer essas oportunidades ali como de fato prioritárias. Pode ser uma oportunidade por causa do perfil, pode ser pelo número de atividades, pode ser pelo ticket médio que está acima da média ali do pipeline. Então, são vários pontos que vão elencar as oportunidades como prioridade. A rede da RD Station, como eu falei para vocês, a nossa inteligência artificial, se eu clicar aqui, ela vai ser encaminhada lá para o WhatsApp para fazer esses primeiros contatos. Funil de vendas.
Vamos pensar lá que o teu segmento, a sua empresa, vocês trabalham com 4, 5, 6 produtos diferentes. A gente pode trabalhar um funil de vendas para cada produto. E quando essa oportunidade converter lá no marketing sobre um produto X, ele vai cair no funil de vendas do produto X. Aqui a gente consegue visualizar as negociações por vendedor, todos os status, então o status perdido, as oportunidades que estão em andamento. Eu vou colocar aqui todas as oportunidades que estão em andamento. Quem ainda está negociando comigo aqui. Essa oportunidade aqui, ó, eu vou entrar dentro de uma oportunidade para vocês entenderem quais as tarefas que nós conseguimos realizar aqui. Falando de histórico, então a gente consegue trazer o histórico tanto do time de marketing para cá, dentro para o CRM, e também acompanhar o histórico do CRM. E por que é importante o time de vendas ter o entendimento das estratégias que o marketing fez que ativou ele se tornar uma oportunidade? Porque o contato, o rapport está criado lá no time de marketing. Então o vendedor vai pegar o telefone. Tudo bom, Amanda? Amanda, eu vi que você teve interesse no e-mail que a gente falou sobre o nosso produto X. Você tem mais alguma dúvida sobre o nosso produto? Eu posso te ajudar sobre esse ponto? Então, vou entrar em contato ali. Oi, Amanda, tudo bom? Aqui é a Lorena, faço parte do time de vendas da empresa Y. Você tem interesse no nosso produto X? Olha a diferença de contato comercial. O engajamento, o rapport já foi criado pelo time de marketing. Então, o time de vendas ele precisa acompanhar e continuar aquele trabalho que o time de marketing começou. Então, é interessante ele analisar esse histórico de marketing e a partir desse histórico de marketing fazer o primeiro contato ali para o contato de vendas. Então, todos os e-mails que o cliente trocar vão ficar por aqui. Tarefas. Todas as tarefas que os vendedores realizarem vão ficar compiladas tanto aqui nas próximas tarefas, quanto aqui quando a gente desenvolver essa tarefa. Então, se eu criar uma tarefa, ó, eu vou criar uma tarefa aqui que eu quero fazer uma ligação. Então, eu quero fazer uma ligação de follow-up para essa oportunidade. O responsável, a tarefa, eu vou fazer uma ligação e vou fazer essa ligação amanhã, no dia 30. Vou fazer essa ligação às 11 horas. Salvo. A hora que eu salvar, ele já vai puxar a minha tarefa para o topo das atividades que eu preciso realizar. Dá um atualizar aqui. Então, a gente tem aqui o WhatsApp atrasado, ligação atrasada e a ligação que eu acabei de criar aqui. No dia 30, às 11 horas, e vou fazer uma ligação de follow-up. Produtos e serviços, então nós conseguimos importar todos os produtos e serviços aqui para dentro do CRM para a hora que o vendedor for adicionar esse produto, esse serviço conectado a essa oportunidade, ele já ter elencado ali todos os produtos. Propostas, nós conseguimos encaminhar a proposta dentro do CRM para o seu cliente de forma eficaz com todos os produtos que estão aqui dentro dessa cotação. E um ponto muito importante aqui, playbook de vendas. A gente falou muito de cultura aqui dentro desse webinar. A gente falou muito da necessidade do time de vendas comprar a ideia e atualizar o CRM. Só que será que o time de vendas tem direcionamento correto da diretoria, dos líderes, dos gestores para poder desenvolver um bom processo comercial? Porque às vezes o time comercial ele não está fazendo porque ele não quer, ele não faz simplesmente porque não sabe. E muitas empresas acabam pecando nisso, no playbook de vendas. Então, o playbook de vendas ele vem para padronizar o trabalho que o time de vendas realiza e direcionar esse time. Então, quando cai um novo lead aqui para minha etapa, converteu lá no time de marketing, caiu aqui pro meu time, qual que é o objetivo dessa etapa? Ah, beleza, um novo lead. Mas eu tenho que mandar um WhatsApp, eu tenho que mandar um e-mail, preciso fazer uma ligação. O que que eu preciso realizar nessa primeira etapa? E aqui é a descrição. Então, eu preciso qualificar esses leads se são potenciais clientes, eu preciso entrar em contato com essa oportunidade, apresentar a solução, enviar a proposta, quais são as etapas de forma descrita que eu preciso realizar com esse primeiro contato. Então, aqui a gente vai, de fato, padronizar e orientar o time comercial. E esse playbook aqui de vendas, ele está muito conectado até mesmo com rampeamento de novos funcionários. Vamos pensar lá, você da empresa X contratou um novo funcionário para o seu time comercial. Se você tem um playbook de vendas estruturado, você vai ampliar seu funcionário num time num curto espaço de tempo, muito mais do que você designar outra pessoa do time comercial, sobrecarregar ela com mais um funcionário novo para ela treinar esse funcionário. Com o playbook de vendas, você consegue direcionar essa pessoa nova e ela vai ter um rampeamento muito mais saudável dentro da empresa. Ai, cansei. Perfeito. Essa questão do playbook de vendas, ele é essencial para que você tenha um processo de vendas
Então, e marketing também, né? Existe o playbook também de marketing, para você ter um processo bem definido, bem mapeado, para que as pessoas elas consigam seguir o processo que a empresa ela tem que seguir, nada como ter um playbook, né? E para a gente fechar esse tema de hoje, eu quero puxar um gancho aqui que você falou sobre o histórico de CRM, né, Lori? Que são os dados, né? O CRM ele vem para apoiar a gente com a questão dos dados, né? Se a gente não tem dados, se a gente não consegue enxergar o que de fato a gente está acertando ou não, como que a gente vai ter uma tomada de decisão? Então, dados, pessoal, é essencial para o crescimento de uma empresa, para o crescimento da área de marketing, para o crescimento da área de vendas. Por quê? A gente consegue analisar dados de campanhas, dados de conversão, saber o que está funcionando, o que não está funcionando, identificar os gargalos reais, né? Ou seja, será que a gente tem algum problema aqui no processo comercial que precisa ser revisitado, que precisa ser otimizado? Ou será que a gente está com algum gargalo no processo de marketing quando a gente está atraindo potenciais compradores? Será que a gente está olhando para um ICP correto? Será que a gente tem que revisitar isso? Ou seja, a gente já está falando lá da raiz de um problema que às vezes, muitas vezes, a gente não tem os dados para analisar, a gente não consegue identificar. Ou seja, eu sempre falo aqui, né? A gente sempre tem muita troca aqui na Outmarketing sobre os dados. Com os dados, a gente consegue ter tomadas de decisão muito mais assertivas e inteligentes. A gente consegue identificar aonde a gente está errando, aonde a gente pode ser melhor para que a gente, de fato, venha aí ter melhores resultados, seja no processo de marketing, seja aqui no processo de vendas, né? Perfeito, perfeito, Amanda. Últimos 2 minutos, pessoal. Eu acho que agora é o momento da gente lançar aquela condição maravilhosa para quem se encantou pelo CRM e viu que fez sentido trabalhar com CRM. Eu preciso de CRM eficaz, intuitivo e de fácil acesso para os meus funcionários. A Ultimarketing vai disponibilizar junto com a RD Station aí um bom desconto para vocês realizarem essa compra. É isso, pessoal. Esse é o spoiler que eu dei aí no começo do nosso webinar, tá? Você que tem interesse, ainda não tem aí os produtos, né, da RD Station, seja marketing, CRM e até mesmo conversas, né? Quer destravar aí o crescimento da sua empresa com as estratégias de CRM, a gente está disponibilizando 20% de desconto na compra, na aquisição de qualquer produto da RD. Então, o pessoal colocou aí um link no nosso bate-papo. Entra nesse link, cadastra lá, que eu e a Lorena a gente vai entrar em contato com vocês para entender hoje quais as suas necessidades, o que você de fato precisa para que a gente te indique aí o melhor produto para a sua empresa, né, para o seu negócio neste momento e com os 20% de desconto, tá bom? Perfeito. E oferta válida até dia 31/7. Dia Isso, 1º de agosto, não adianta ter choro nem vela, gente, que a gente não consegue segurar essa condição. E o aproveita. bom que a hora minha e da Amanda é uma hora muito cara, tanto para Ultimarketing quanto para RD Station. Então a gente está se disponibilizando para poder conversar com você, entender o seu negócio, entender o teu fluxo de vendas e poder trazer uma apresentação de CRM, de estratégia personalizada para a tua empresa. Então é uma oportunidade única, tanto de desconto quanto para trocar um bate-papo aqui com a gente, para poder trazer ainda mais resultado para sua empresa. Exato, Eu vi pessoal. que tem Aqui, uma pergunta aqui. Opa, desculpa, Amanda. imagina, pode seguir aí com a pergunta, só para a gente fechar. A pergunta do João. A Rê está disponível para todos os produtos da RD Station? Não, João. A Rê é exclusivamente do RD CRM. O RD Conversas, como ele é uma API oficial, ele vai trabalhar com uma ferramenta de atendimento para os clientes. Então não tem a necessidade da Rê trabalhar como assistente comercial. Eu acho que você está confundindo a Rê com o Mentoriar. O Mentoriar é uma outra inteligência artificial que daí sim ela vai conectada com o RD Conversas e RD Marketing. Daí essas duas ferramentas vão trabalhando com o mentorear. Mas a Rê realmente é exclusiva e única do CRM da RD. Boa, pessoal. Então, só para a gente encerrar aqui, né? Aproveitando, chama a gente, né? Se cadastra aí nessa LP que o pessoal disponibilizou. Se você quer falar um pouquinho mais sobre estratégias de CRM, conhecer um pouco mais dos produtos da RD, eu e a Lorena estamos aqui 100% disponíveis para a gente conversar. Não é somente venda de produto, a gente quer realmente entrar na sua estratégia, te apoiar com as melhores estratégias, pensando em crescimento aí para a sua empresa, tá?
Outro ponto que eu pedi aqui para o pessoal compartilhar com vocês também é o link do nosso vídeo do caso de sucesso que a gente passou aqui no comecinho do nosso webinar. Esse caso de sucesso nos trouxe o primeiro lugar como melhor agência em transformação digital no RD Limitless agora no final de 2024. É um caso de sucesso com um cliente nosso que a gente atende, que é a Vericode, empresa de tecnologia e B2B, e a gente apoiou diretamente ali nas estratégias de CRM com a implementação das tecnologias GRD e conseguimos aí muitos bons resultados. Não vou ficar falando muito aqui, quero que você assista aí um pouquinho mais sobre esse caso, mas só para vocês entenderem, a gente conseguiu gerar aí de 0 para 1 milhão de reais em receita, em vendas, com essas estratégias junto da RD e da Outmarketing lá com a Vericode, tá bom? Chegamos ao fim, conseguimos aí não estourar muito esse tempinho de 1 hora, 2 minutinhos, mas foi muito bom esse bate-papo. Espero que todos vocês tenham gostado, tenham aproveitado bem aí, consigam aplicar na prática alguns dos insights que eu e a Lorena trouxemos para vocês. Lorena, quero te agradecer mais uma vez pela participação, por sempre estar aí com a gente, por essa parceria bacana que a Outmarketing vem tendo aí com a RD Station, com você nos atendendo. Ai, Amanda, muito obrigada. É um prazer imenso estar trabalhando com vocês. Desde quando vocês entraram para o meu atendimento, eu mencionei a felicidade que é trabalhar com vocês. Tão, uma agência tão premiada, com posicionamento tão forte dentro da RD, e estar à frente nesse atendimento é uma satisfação imensa. Conta comigo, precisar trazer mais conteúdo para o público. Eu estou aqui sempre à disposição e sempre disponível para vocês. Fechou então, meu povo? Ótima semana, ótimo dia. Eu aguardo os convites no LinkedIn, que eu só vi 3 pessoas mandando convite no LinkedIn. Eu aguardo vocês lá no LinkedIn, que a gente gera conteúdo por lá também. Sigam a Ultimarketing nas redes sociais e adicione a gente lá no LinkedIn, que a gente vai estar aguardando. Beijo, gente. Ótima Obrigada, semana. pessoal. Tchau, Bom dia. tchau.